Bem-vindos a mais um vídeo de Yogi Curioso. Ora, no vídeo de hoje vamos resolver um exercício sobre o Q quadrado. Eu vou apenas resolver o exercício, não vou falar de muita teoria sobre o Q quadrado, quando é que se aplica, porque é que usamos, nada disso. Eu apenas tenho um problema que já sei que vou aplicar o Q quadrado e é isso que eu vou resolver aqui com vocês. Então, temos aqui o exercício. Basicamente é um exercício onde temos dois fármacos que são utilizados, A e B, e o intuito é perceber a sua eficácia na cura de uma determinada doença, não interessa qual é que é. Vamos verificar, através dos valores que temos nesta tabela, se os dois fármacos são igualmente eficazes ou não, né? Ou seja, o teste do Q quadrado vamos aplicar aqui, porque isto é uma tabela de contingência. Nós temos duas variáveis, A e B, que são os grupos, né? Os grupos onde foram utilizados os fármacos, as pessoas, e queremos saber se em termos de proporção, se a cura foi igual, a cura e a não cura, obviamente, se foi igual para os dois fármacos ou se as proporções são diferentes, querendo assim dizer que escolher um fármaco ou outro não é igual em termos de resultado final. Então, vamos fazer isto, vamos utilizar a primeira fórmula, ou vamos fazer o primeiro passo, que é construir a tabela de valores esperados. É uma tabela que será em tudo semelhante à de cima, dos valores observados. Eu só vou desenhar os valores que eu preciso de calcular, que são os valores esperados correspondentes às células que nós temos aqui, esta e esta célula. Os outros são totais, eu não preciso deles, aliás, não os preciso de escrever na tabela dos valores esperados, mas preciso deles para os calcular. Então, para esta célula, para a primeira célula, para esta célula aqui, eu vou usar os valores dos totais da coluna da célula correspondente, ou seja, para a célula correspondente aos 75, eu vou usar 140 vezes 100 a dividir por 200. Ok? Então, vamos fazer 140 vezes 100 a dividir por 200. Isto vai dar 70, que é o primeiro valor esperado desta célula. Ora, da célula de baixo vamos obter exatamente o mesmo valor, porque os valores que nós vamos usar para a equação vão ser iguais, porque são 140 vezes o 100 daqui de baixo vezes o 200. Então, 140 vezes 100 sobre 200 igual a 70, mais uma vez. Então, 70. Para a coluna do lado vamos fazer exatamente a mesma coisa, mas com o total de 60, ou seja, este total aqui em baixo. Então, 60 vezes 100, os totais de lado continuam iguais, vezes 200 vai dar 30. E para o de baixo, para este valor, isto foi para a primeira célula, foi para esta aqui, agora para esta vai dar exatamente a mesma coisa, porque os totais são iguais, ou seja, 60 vezes 100 a dividir por 200 igual a 30. Então, 30 e 30. E estes são os valores esperados. Enquanto que aqui em cima temos os valores observados. O de observados é de esperados. Então, como é que eu agora calculo o valor do Q quadrado observado? Então, o Q quadrado, vou passar aqui um bocadinho para baixo, o Q quadrado observado vai ser igual ao somatório de todos os quadrados das diferenças entre observados e esperados a dividir pelos esperados. O que é que isto quer dizer? A fórmula será esta, ao quadrado sobre E. Então, na prática, isto traduz-se desta maneira. Eu vou à tabela dos observados, à primeira célula, escolho 75 e faço menos o valor correspondente à célula dos esperados, ou seja, 70, que será este valor aqui. E vou dividir por 70, não esquecendo de pôr o numerador ao quadrado, ou seja, a diferença tem que a pôr ao quadrado. Depois continuo e passo para a célula de baixo, ou seja, 65 menos 70, não se esqueçam, valor observado menos valor esperado ao quadrado a dividir pelo valor esperado, que será 70. Esta célula, o 65 corresponde na mesma ao 70, ou seja, esta é a célula 1, esta é a célula 2, vamos fazer assim, esta será a célula 3 e esta será a célula 4. Então aqui estamos a falar da célula 1 tanto no esperado como no observado, aqui será a célula 2, tanto no observado como no esperado, aqui então será a 1, a 2, a 3 e a 4. E agora vamos passar para a célula 3, fazer mais,
mais que será 25 menos 30 sobre 30 com o numerador ao quadrado, mais finalmente 35 menos 30 sobre 30 com o numerador ao quadrado. Ora, isto vai dar igual a um valor de 2,38. Ok? Este é o valor do Q quadrado observado. Eu agora preciso de outro valor para comparar e para depois tirar as minhas ilações sobre a eficácia ou não dos fármacos. Para isso, eu preciso de um valor que é o valor do Q quadrado crítico, ou Q quadrado de alfa, como quiserem. No meu problema eu não refiro nenhum nível de significância, ou seja, não diz aqui para nenhum nível de significância. Então eu vou assumir que será o nível standard, que é alfa igual a 0,05. Minha lâmpada ficou sem bateria, por isso, olha, vamos ficar às escuras. Então, o meu alfa para 0,05. Quantos graus de liberdade é que eu tenho aqui? Tenho os graus de liberdade calculam-se fazendo linhas menos 1 vezes colunas menos 1. Neste caso eu tenho duas linhas menos 1 vezes duas colunas menos 1, ou seja, duas colunas, duas linhas da minha tabela. Eu não vou contar com os totais, é só com os valores que lá tenho, então vai ficar 1. Então o meu grau de liberdade é igual a 1. Então, onde é que eu vou agora? Vou à tabela e aqui na tabela vou escolher 0,05, que é o meu alfa, 1 grau de liberdade, então o meu valor do Q quadrado crítico será 3,841. Então o meu valor do alfa crítico será 3,841. Como o meu valor de alfa, o meu valor crítico, é maior que o valor observado, eu não rejeito a hipótese nula. Ou, por outras palavras, eu rejeito a hipótese alternativa. O que significa, no contexto deste problema, que os dois fármacos não têm diferenças entre eles, ou seja, não são igualmente eficazes do ponto de vista estatístico. Então, o que isto significa é que H0, neste caso, prevalece. Sim, eu não rejeito H0. Eu não gosto de dizer eu aceito H0. Eu prefiro dizer eu não rejeito H0. Ou, também podemos dizer, eu rejeito H1. Então, o resultado deste exercício, ou seja, a conclusão que nós podemos tirar deste exercício é que os dois fármacos são igualmente eficazes, ou seja, escolher um ou escolher o outro, o resultado será praticamente, ou será o mesmo do ponto de vista estatístico, não há diferenças estatisticamente significativas. Ok? Pronto. Espero que tenham percebido. Se não perceberam, por favor, deixem as vossas dúvidas nos comentários e vemo-nos no próximo vídeo. Até lá.